Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos aprofundar no deserto. O povo não sabe ainda, mas eles vão passar muito mais tempo no deserto do que eles pensam. Tem deserto no Egito, né? Mas onde eles estavam era um deserto? Não. Era Gósen, né? A área mais fértil da terra, né? Até hoje é uma área absurdamente fértil lá. Eles foram resgatados, atravessaram o Mar Vermelho, foram testados e Deus casa com eles. Isso sempre me impressiona, né? Casamento. E aí eles montam lá o tabernáculo, né? O quarto de núpcias e tal. E depois disso nós falamos sobre Levítico, como usar esse tabernáculo e como eles iam se transformar numa nação de sacerdotes. O que é esse sacerdócio? Eles deveriam ser o quê? Diferentes, né? Uhum. E claro, por tabela, nós também, né, somos chamados, os cristãos, chamados a ser uma nação de sacerdotes e sermos diferentes. Então, já que boa parte dessa jornada deles se dá no deserto, e eles precisam aprender a ser uma nação de sacerdotes, afinal, eles recebem a lei, e não é só porque eles recebem a lei que eles estão imediatamente transformados para serem como aquela lei. Eles seriam um povo que ouve aquela lei, né, que se comporta conforme aquela lei. Quando uma lei é promulgada, a sociedade imediatamente está conforme a lei. Você trabalha onde mesmo? Vai na Câmara. Na Câmara. E assim, você é uma casa que faz lei, né? Sim. Faz lei. E aí, quando promulga uma lei, imediatamente já está todo mundo de acordo com aquela realidade. Não, é um processo, né? As pessoas vão se adaptando, as instituições vão se adaptando. Vão se adaptando, exato. E aqui, nós vamos aprendendo, né? Sim. Conforme as leis. E aqui também. Então, houve a lei, eles receberam a lei, né? O Ketubá chegou lá a eles, e agora eles precisam aprender, eles precisam ser modelados, né? E serem um povo santo, um povo que ouve, né, a voz de Deus. E a escola deles vai ser no deserto. Não é exatamente a escola que a gente imagina, onde eles vão aprender. E, na verdade, quase nada do que eles passam é algo que a gente imagina, né? Outra realidade. Aliás, é por isso que a gente está aqui batendo esse papo com esse podcast. Porque a gente imagina uma coisa e a parada lá era bem outra, né? Bem outra. Então, vai ser um pouquinho diferente, afinal de contas, você vai aprender, né? Nós vamos conversar sobre isso, aí do conforto do seu quarto, ou do seu carro, ou da sua cozinha, ou da sua caminhada, onde você estiver, mas provavelmente você não está ouvindo isso enquanto caminha pelas areias do Negev, tomando aquela água morninha, com aquele sol na lombeira, não, né? Então, a gente vai ter que usar a imaginação. E ainda bem que alguém fez isso, né? Uhum. Alguém fez isso e pôde ensinar para a gente. A gente vai beber aqui da fonte, claro, sempre do mesmo, né? Também do Ray Vanderloon, né? Que é um dos mestres do Mark Salomon. Também do livro The Good Shepherd, né? O Bom Pastor, do Kenneth Bailey. Então, se você quiser, eu dei li esse livro, né? Essa parte aí que fala do deserto. Kenneth Bailey, né? Kenneth, Bailey. Se quiser dar, recomendo demais a leitura. E, para começar, vamos citar aqui o Bruce Feiler. Eu não li, mas eu vi essa citação dele, que diz o seguinte: porque o lugar é exigente, ele cria caráter. Porque ele é destrutivo, cria interdependência. Porque isola as pessoas, cria comunidade. E porque é o deserto, cria nações. Muito bem. Vou repetir. Porque o lugar é exigente, ele cria caráter. Porque é destrutivo, cria interdependência. Porque isola as pessoas, cria comunidade. Porque é o deserto, cria nações. Esse é o deserto. Falando de um ângulo etimológico, deserto lá vem do hebreu midbar, né? Considerando que o hebreu não tem consoantes, né? Tem só, quer dizer, não tem vogais, tem só consoantes e tem marcos de respiração, né? E tem uma palavra raiz, né? Um grupo de consoantes forma uma palavra raiz, de onde derivam um monte de outras palavras que vêm dessa mesma raiz, só trocando as vogais. E lembrando que no hebraico se aprende por imagens, né? Palavras não são só definições como no Ocidente, elas são imagens. E
no hebreu bíblico, tinha pouco mais de 8.000 palavras, enquanto no português tem mais de 300.000, no inglês 400.000. Né? Então, lá eles têm essa derivação de palavras. Né? Então, se você pegar as consoantes DBR, né? Dbar, significa literalmente palavra. E Midbar, deserto, vem aí, né? Dessa raiz palavra e deserto. Dibber, D-I-B-B-E-R, significa falar. Claro que a pronúncia não é essa, né? O que eu acho que é. E agora, o que palavra tem a ver com deserto? Na verdade, o povo vai ao deserto para aprender a falar e a ouvir, para ser um povo que ouve. Um povo que ouve, né? Essa simbologia, e é isso que eles vão aprender no deserto. E hoje vamos falar de uma dessas palavras que vem do deserto, que é Medbir, M-E-D-B-I-R, Medbir, que significa pastor. E quando você pensa em pastor hoje, provavelmente você pensa numa igreja, né? Tem um pastor. Talvez você pense em um pastor de um filme, alguém que cuida de um rebanho. E qual é a imagem que vem à sua mente? Talvez de um desenho animado, né? Falando de Moisés. Se você tiver a oportunidade de assistir um pastor guiar o seu rebanho de ovelhas, vamos falar de ovelhas aqui, a primeira coisa que deve chamar sua atenção é que o pastor não usa o cajado para guiar as ovelhas. Ele faz isso com a voz. Faz isso com a voz. Muito bem. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver rebanho, não tá? Quando a gente anda de carro por aí, a gente vê rebanho de quê? De ovelha? Vacas. De boi e vaca, né? E aí, tem pastor em volta? Não vejo. Não vê pastor. Normalmente não tem nem vaqueiro, né? Não. O que você vê? Os animais soltos. Os animais soltos no pasto, né? E isso tem uma razão, né? Porque aqui no Brasil, o pasto, o bicho fica lá e ele tem pasto para tudo que é lado, né? Ele vai andar, ele pasta, ele come, ele faz o que ele quiser, não vai ficar sem pasto para ele. Então ele pode ficar bem ali, tranquilo, vai ter um cercado em algum lugar, né? Para o boi não passar para a estrada ou para outro lugar, mas onde ele andar por ali, tá tranquilo. Mas lá a situação era um pouco diferente. Mas quem aqui é vaqueiro, né? Vaqueiro e pastor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, voltando à nossa imaginação, quando você ouve outra palavra, né, que vem do Midbar, é Dober, D-O-B-E-R, que significa pasto. Quando você vê essa palavra Dober, que ela deriva de Midbar. Midbar é o que mesmo? Deserto, né? Deserto. Quer dizer que pasto deriva de deserto. Quando você pensa num pasto, você pensa numa imagem desértica? Não, penso em graminhas verdinhas, plantinhas. Arvorezinhas. É isso aí. Só que lá em Israel, lá no Oriente, quando se pensava em pasto, você pensava em deserto. Pasto era no deserto. Né? Então, esse pasto, que é o pasto da Bíblia, não dialoga muito com a imagem de pasto que a gente tem na nossa cabeça. Naquela cultura, pasto é no meio do deserto, nas montanhas do deserto. Né? Porque mesmo na estação chuvosa, que chove e a chuva vai embora, né? Desaparece, volta a ficar seco depois de um tempo. Mas acumula um pouco de umidade perto das rochas, em alguns lugares, né, que acumulam as pocinhas, e ali nascem os tufos de grama. E é ali que as ovelhas acham algum alimento. Mas se você olhar, mesmo na estação chuvosa, você não vai ter uma parada verde assim, um horizonte verde, igual a gente está acostumado a ver por aqui. Vai ser um horizonte bem marrom. Uhum. Então, se você colocar no seu Google Imagens, assim, o Negev, né, o deserto lá de Israel, é aquela imagem. Aí você pensa, não, mas espera aí, não tinha lugares verdes lá? Então, claro que tinha lugares verdes, que, aliás, ali as margens do Jordão, né, lugares mais irrigados, e eram lugares onde eles usavam para quê? Para plantar, né? Aquilo eram feitas lavouras ali.
E eles não iam usar lugares que eram ótimos para plantar para pasto, né? Porque aqueles lugares eram muito preciosos. Só quem usa lugares bons para plantar para pasto somos nós, porque a gente tem tanto lugar decente para plantar, né? Que a gente usa até para pasto. Mas eles, não. Ainda que a gente precisa trabalhar um pouquinho a terra, né? Mas aqui dá para plantar, não é deserto. Eles não, se dá para plantar, eles não iam deixar isso com ovelha, com cabra. Ora, bolas. As ovelhas que achem seu alimento no deserto, né? Lugar de ovelha no deserto. O pasto delas é no deserto. Então, os pastores, eles tinham uma função essencial, que é ao contrário da vaquinha, que não precisa procurar o alimento, porque aqui em Minas Gerais, no DF ou São Paulo, todo lugar que a vaca for, vai ter pasto, né? Vai ter comida para ela. Lá não. O trabalho do pastor não era só ficar vigiando as vaquinhas para ver se alguma não se perde. Nossa, fiquei aqui, me distraí aqui no WhatsApp e a ovelha, agora tem uma ovelha perdida, né? Não era isso. O pastor, ele tinha que guiar as suas ovelhas até onde havia alimento. Porque as ovelhas estavam num lugar, ela comia aqueles tufinhos, onde se alimentava ali e tal. E adivinha só o que acontecia? Depois que ela comia os tufinhos, eles acabavam. E elas ficavam com fome. E eles ficavam com fome ali, né? E aí, eles tinham que guiar aquele rebanho até outro lugar. Eles conheciam aquilo lá, né? A vida deles era aquilo. Ou delas, né? Na verdade, era muito mais comum ter pastoras do que pastores, para guiar as ovelhas até onde eles iam encontrar mais pasto e até onde eles iam encontrar água. Não é? Água. Também não é igual aqui, você tem água para caramba. Lá você não tinha água. Não tem água. Então tem que levar as ovelhas até onde tem água para elas poderem beber. Você vê que a função do pastor ela é muito ativa, né? Não é só lá ficar sentadão vendo se as ovelhas não vão fugir. Até porque as ovelhas não costumam fugir, né? Então, eles vão lá guiando as ovelhas de um lugar para outro, não com cajado, mas com o quê? Com o que eles guiam? Com a voz. Com a voz, né? Com a voz. E aqui você tem uma diferença entre o Shalom e o império. A gente tem falado da narrativa do Shalom, de Deus, e do império. Que no império, lembra do faraó? Qual era a imagem do faraó? O que o faraó tinha na mão sobre o povo? Um cajado. Um cajado, tinha um porrete, né? Ali para guiar o povo. Né? Então ele guiava na paulada, né? O povo muitas vezes. Principalmente o povo de Israel. Eles conheciam para como é que o faraó usava o cajado. Mas o pastor não, Shalom não. Shalom guia com a voz. E é por isso que parte do treinamento era o povo se tornar um povo que ouve, né? Um povo do ouvido, um povo que ouve. Precisa da paulada para guiar para onde ele vai, se ele for um povo que ouve. Uhum. E lá, quem acompanha, né, os jornais dos beduínos, claro que eu não acompanho, né? Eu li isso em outra fonte. Eventualmente, haverá vai acontecer, sei lá, uma tragédia e o pastor, a pastora, morre. Né? Uma enchente pega, tem um ataque do coração, sei lá, morre. E aí, como é que fica o rebanho? Abandonado. Abandonado. Mais do que isso. Perdido, né? Fica meio perdido. Cadê a voz que eu estou acostumado? Exato! Cadê a voz? A ovelha conhece a voz do pastor, do seu pastor. Então, quando perde aquela voz, o rebanho se perde. É comum você perder o rebanho inteiro de ovelhas, porque não tem mais a voz que eles conhecem. Então, eles não ficam perdidos, as ovelhas, né? Eles se perdem mesmo. Então, caso esse pastor não tenha passado ali para outro, né, treinado uma outra voz para guiar, não é incomum que nesses casos o rebanho inteiro se perca, né? Tá lá, você pode descobrir isso no livro Bom Pastor. Então, eles não só seriam modelados no deserto, o deserto não é só importante por isso, mas os caras que a gente estudou, os patriarcas, onde eles viveram? Né? Onde viveu Abraão? Ele viveu na praia? Não. Ele viveu aonde? No deserto. No deserto. Aonde viveu Isaac? E Jacó? Deserto. Aonde? E José? O deserto.
Eu tô dando oportunidade para os meus irmãos responderem. Tá bom? Quando José caiu, quando botaram José no buraco, esse buraco ficava onde? Na praia? Cavou na areia. Vou fazer um túnel de areia. Não, foi no deserto. A vida desses caras, tudo foi no deserto. Aonde que Deus levou Moisés depois que ele saiu do Egito? 40 anos. No deserto. Para prepará-lo para ser o líder principal líder do seu povo na história, só atrás de Jesus. No deserto, né? E Davi, onde que Davi estava, né? Ali, perto das ovelhas, no deserto. Sim. Então, aqui eu abro esse parênteses, né? Porque Davi ficava no deserto, mas em geral, quem pastoreava as ovelhas não eram os meninos, eram as meninas, né? Eram pastoras. Nessa cultura, eram as meninas mais jovens, né? Que ficavam lá cuidando, pastoreando as ovelhas. Isso pode mudar a nossa forma de imaginar esses pastores, ou essas pastoras, né, usando um gênero mais apropriado. Mas Moisés era pastor. Mas Moisés começou a trabalhar para Jetro como estrangeiro, né? Então, naquela pirâmide hierárquica social lá, ele estava bem baixo, né? Como estrangeiro. Então, por causa disso, ele também fazia esse trabalho. Então, é comum você ver também, quando Moisés aparece, o que ele vai fazer? Como é que Moisés conhece lá os filhos de Jetro? Ele vai proteger algumas pastoras, né, que estavam sendo lá assediadas por alguns caras. Normalmente, os caras estão perto, ficam perto para supervisionar o trabalho. Né, eventualmente, ver se está tudo bem, está precisando de alguma coisa, e aí aparece. Mas e o caso de Davi? Davi também era pastor de ovelhas. O que se acredita é que, como os meninos eram eventualmente enviados para supervisionar, mas no caso de Davi, ele era um menino, né? Então, talvez era comum que os meninos, mais crianças, ficavam lá com as pastoras, e as pastoras olhavam as ovelhas e olhavam os meninos, né? E olhavam lá e, ao mesmo tempo, cuidavam dos meninos. Afinal, assim que o pai de Davi, que Jessé, precisa, ele chama Davi para ir levar os mantimentos lá para os irmãos dele que estão no campo de batalha. Se ele era o pastor, o que aconteceu com as ovelhas? Ele ia ficar lá, né, sozinho, as ovelhas? Tinham lá as pastoras, provavelmente, cuidando dos rebanhos. Né? E aí, então, você tem o costume, né? Eram as meninas pastoras que normalmente cuidavam. A regra geral era essa. E uma coisa que os pastores e as pastoras fazem naquele lugar é jogar pedras. Aliás, o que não falta lá é pedra. Você esteve lá, querida? Sim. Você viu alguma pedra? Sim. Muitas pedras. Umas 3 pedras. Muitas pedras. Uns 3 milhões de pedras. Né? Pedra para tudo que é lado. A gente tem a imagem também, né, do deserto. A gente pensa no Saara, né, que filme tem muito filme no Saara, né, aqueles camelos, aquelas dunas. Mas o Negev não é... Eu andei no camelo. Você andou no camelo, né? Mas foi parecido com o Saara, aquelas dunas enormes? Não. Não é assim, né? O Negev não é assim. Tem duna. Tem o quê? Pedras. Pedra, montanha. Pedra e montanha. E tem pedra na montanha. E tem montanha de pedra. Basicamente é isso. E tem caverna em várias montanhas também. Muita caverna. Milhares de cavernas lá. Davi ficou numa caverna. Caramba, como é que ele acha uma caverna? Porque a gente não tem caverna no Brasil, né? Muito raro. São aquelas grutas. Mas lá naquelas montanhas tem caverna abessa. Caverna sem enjoar de caverna. Muita caverna. Então, uma coisa que eles fazem então é jogar pedras. O dia todo eles fazem isso. E parte do que eles fazem, por isso ajuda a guiar as ovelhas. Não que eles jogam pedra nas ovelhas, né? Mas eles fazem sons com as pedras. E isso ajuda a guiar o rebanho. E sem ter outra coisa para fazer, eles ficam muito bons nisso, de jogar pedra. Jogam pedra muito bem. Né? Com os slings deles, né? As fundas deles. Então, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha no Salmo 23. Você já deve ter ouvido o Salmo 23, já deve ter lido o Salmo 23, é o salmo mais recitado e cantado no streaming de Israel, bíblico, através dos tempos. É o Salmo 23, sempre esteve no Spotify divino. Salmo 23 está sempre no top 10 lá deles, como uma das principais referências. Então, eu gostaria que você lesse, por favor, na sua voz suave e melodiosa, o primeiro verso.
O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Olha só, o Senhor é o quê? Meu pastor. Senhor e meu pastor, e de nada terei falta. A ovelha, ela está ali, a ovelha, ela pasta ali naqueles tufos, e depois que termina, ela sabe procurar o próximo tufo? Não, o pastor que vai Não, ela conduzindo. conduzindo, o pastor que vai conduzindo. Ela não sabe. Então, se ela acabou de comer e está com fome, ela não faz a menor ideia de onde está o próximo. Ela tem que ser guiada pelo pastor até o próximo alimento, ou até a próxima água, ou até a próxima sombra. Ela não tem. É um bicho perdido mesmo ali. Então, eu falo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pensa no pastor e na ovelha. Né? Ele está se colocando aqui como ovelha. Tá bom? Qual é a próxima frase aí? Em verdes pastagens me faz repousar. Obrigado. Aí. Em verdes pastagens me faz repousar. Agora, você já leu esse negócio algumas vezes, provavelmente. E o que vem à sua mente quando você já leu isso? Verdes pastagens. Me conta. Aquele gramadinho verdinho. Tipo Terra dos Teletubbies. Tudo perfeito. O Windows XP, aquele negócio assim, verde, assim, Windows XP. Proteção de tela, verde, assim, né? Pois é. Só que não, né? Só que não. Quando a gente tem essas verdes pastagens aqui, lembra que isso aqui é uma pastagem de ovelha de Israel, né? Então, isso aqui é a pastagem naquele deserto. Se você olhar essa pastagem do deserto, já falamos disso, você não vai ver verde, você vai ver marrom. Quando chove, eventualmente nascem os tufinhos de mato, de grama ali e tal, que dependendo da umidade, dependendo da luz que bater ali, realmente, se você assim com boa vontade, você vai ver verde ali. Vai ver verde. Agora, se você der uma distância, ela vai ficar marrom de novo. Então, esse verde pastagem não é o que você está imaginando aí, seu brasileiro cheio de fartura. É outro planeta de verde. É um verde amarronzado, sabe? Verde musgo. Sabe aquele verde marrom? Você sabe. Quem é de Brasília sabe. Né? Aquele verde está mais para marrom do que para verde. É esse verde aqui. É esse verde aqui. Né? Lá, e ainda assim, é nesse lugar que quase não tem nada, tem terra. É ali que as ovelhas pastam. Cai um pouquinho de água, cria uns tufos de mato, é ali que as ovelhas pastam. Então, só quero que você guarde isso. Não é esse verde que você está imaginando aí. Apaga esse verde da sua cabeça. Não é esse verde. Coloca aí no Google Imagens, deserto Negev, né, e aí você vai ter uma ideia. Eu lembro quando a gente estava lá, né, no monte onde Elias orou, né, e aí eu olhei naquele monte, tinha uns arbustos, umas árvores, e era um verde, mas era bem marrom. E tinha umas pedras, tinha umas sombrinhas meio tortas, que as árvores eram bem tortas, até lembro o cerrado. E eu fiquei impressionado com a falta de verde que tinha lá. Porque a minha referência é outra. Né? Caramba, é isso aqui. É isso aqui. Aqui que vem as ovelhas. Aqui. Fiquei impressionado com quanto não é verde aquilo lá. Então, a gente precisa ter em mente aqui que o deserto ele traz uma lição. A lição do deserto é que você vai ter o suficiente para hoje. O deserto te dá o suficiente para você encher a boca, encher um pouco o estômago, e fim. O deserto é isso, é um lugar do hoje. É um lugar do hoje. Tá? Não é um lugar de abundância. Não tem abundância no deserto. O deserto é o lugar do suficiente. Então, eu, como ovelha, eu vou seguir o meu pastor e eu vou confiar no meu pastor de que eu terei o suficiente para já. O suficiente para agora. Né? Para já, para ter algo, para mastigar alguma coisa. E daqui a 10 minutos? Eu não sei mais. Eu tenho que confiar no meu pastor para isso. De que eu vou ter algo para daqui a 10 minutos. Porque o deserto é o lugar do agora. É no deserto onde você aprende a confiar na história. Então, para tirar o Egito do povo, o deserto é o lugar perfeito. Né? O Egito é um lugar que você não precisava confiar em nada. Tinha comida sempre, o tempo todo, para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Né? Não, era abundante. O deserto não. O deserto vai tirar essa noção do povo. É um lugar perfeito para isso. Então,
essas verdes pastagens aí dos Teletubbies, do Windows XP, dos passarinhos da Cinderela, corta isso, não é? Você tem as ovelhinhas no deserto. Próximo verso aí. E me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Vamos lá, o Senhor é meu pastor e De nada terei falta. de nada terei falta. Então, esse de nada terei falta aí, só uma observação, lembra lá da lição de Mara, o primeiro teste, nem só de pão vive o homem, mas de Toda palavra. de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque esse nem só de pão é uma ideia que eles precisam ter com eles o tempo todo o tempo. Nem só de pão vive o homem. Porque o deserto é isso. Não é o lugar de abundância. Eles aprendem a esperar em cada palavra. Você não sabe quando você vai comer de novo. A ovelha não sabe quando vai comer de novo. Então ela tem que aprender a esperar na palavra do pastor. Ela baixa a cabeça e espera pelo próximo tufo, que ela não sabe quando vai vir. Então, em vez de pastagem, vai esse verso. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Muito obrigado. Então, olha só. Quando você pensa em águas tranquilas, o que vem na sua cabeça? O Lago Paranoá. O Lago Paranoá. Um riozinho, né? E olha, o curioso é que esse salmo é muito poético, né? Muito poético. E o tradutor fez algo muito poético também. Só que quando a gente pensa em águas tranquilas, ovelha não gosta de água que se mexe. Sabe aquela ondinha na beira do Lago Paranoá? Uhum. A ovelha não ia beber aquela água. É mesmo? Não ia beber aquela água. Não ia, porque está se mexendo muito. A ovelha gosta de água parada. Água parada. Então, quando fala águas calmas, você pode traduzir isso aqui como ele me conduz a águas paradas. A gente, quando pensa em água parada, vem o que à sua mente? Dengue, né? A Aedes aegypti. No deserto, eles encontrarem uma poça de água parada. Tudo que a ovelha quer é encontrar uma poça de água parada. Aí não vai ter dengue no deserto. Né? Tudo que a ovelha quer. Então, o que os pastores fazem? Quando pegam um riozinho, alguma coisa assim que eles acham. A gente não tem rio no deserto, né? Mas chove, fica um riozinho por algum tempo. E aí eles cavam um buraquinho do lado para desviar um pouquinho, né? Com um cajado, com algum instrumento, para fazer uma pocinha. Eles criam uma poça de água parada para as ovelhas poderem beber. E a ovelha, ela fica ali em volta do rio, ela não sabe beber água. Ela percebe a água, ela está com sede, mas ela não consegue beber água. Ela precisa beber da água parada. Então, quando vem aí, me conduz a águas tranquilas, ou águas calmas, ou águas paradas, né? É isso que ele está dizendo. Então, eles ficam caçando esses buraquinhos onde se acumula água depois da chuva. Né? As ovelhas gostam disso. Então, quando você lê o Salmo 23, pensa nisso, pensa uma poça. Que é isso que ele quer. O sonho da ovelha é encontrar uma poça. Ou encontrar um riozinho onde ele vai desviar uma aguinha e parar aquela água para as ovelhas beberem. E aí a próxima frase diz o quê? A próxima linha. Restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor. É outra frase que ganhou uma poesia que não tem tanto no original. Literalmente no original ele me traz de volta. E aí pegou-se o espírito do me traz de volta, como se fosse uma restauração espiritual, uma restauração do ânimo, da força. Mas você pensa numa ovelha, que ele me traz de volta. Isso é a imagem de uma ovelha. A ovelha que precisa ser trazida de volta é uma ovelha que fez o quê? Está perdida, né? É uma ovelha que está perdida. E agora a gente sabe por que a ovelha se perde. Porque o pastor está em movimento, né? As ovelhas comem lá, acaba a comida, acaba a água dali, ela digere aquilo lá, fica de boa ali quietinha, digere, precisa achar em outro lugar. Então o pastor está levando a ovelha de um lado para o outro. E ele passa por montanha, sobe morro, desce morro, passa por caminho. E nesses movimentos, uma ovelha pode se confundir, que é uma ovelha, afinal de contas é uma ovelha, né? Se confunde, pega um caminho errado e se perde do rebanho. E aí, quando a ovelha se perde, ela percebe, uma hora ela se dá conta que ela se perdeu. E aí ela surta, né? Ela tenta se esconder embaixo de uma moita ou de uma pedra, né? Melhor possível, e ela fica ali tremendo e gemendo baixinho, emitindo um negócio, um gemido baixinho ali.
tremendo e gemendo baixinho ali. Ela não tenta achar, não faz nada, ela fica ali. Ela trava ali. E aí, o pastor, quando se dá conta disso, ele tem que agir rápido. Porque se ele não achar ela rápido, um predador vai achar, porque ela não se esconde tão bem assim, e ela fica fazendo som, fica fazendo ruído. Então, um predador vai achar uma cobra, um leão lá, alguém vai achar aquela ovelha e vai ter uma ótima refeição. Então, o pastor precisa achá-la rápido e trazê-la de volta. Só que quando ele acha, é comum que a ovelha ela esteja tão traumatizada, tão estressada, que ela não consegue andar. Então, ela tem que ser carregada. Tadinho. Aí o pastor coloca a ovelha no lombo, nas costas, e vai carregar a ovelha de volta para o rebanho. Então, quando você vê aí, restaura-me o vigor, se você tiver a oportunidade de ler em outras línguas, em inglês, tal, você pode ver outras traduções, você vai ver isso em outras traduções. Ele me traz de volta, ou ele me traz para o caminho certo, novamente, né, porque está no caminho errado. A imagem é do pastor indo caçar a ovelha, né, eu estou falando o salmo como ovelha, né, do ponto de vista da ovelha. Então, ele me traz de volta. Do pastor indo me buscar, eu com medo, tremendo, lá, me botando nas costas, me trazendo de volta para o rebanho ou para o caminho certo. Né? Próximo. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando você lê isso, o que você pensa? Pedindo ajuda para que eu caminhe na trajetória certa. Na trajetória certa, isso. Do ponto de vista das ovelhas, tem um monte de caminho ali. E o pastor está guiando por um caminho para levar para onde tem comida. Ela pode pegar o caminho errado e parar na boca do leão. Então, essa é a imagem. Veredas é caminhos, né? Caminhos. Então, guie-me pelos caminhos certos, né? O caminho da justiça, por amor ao seu nome. E a gente não se liga muito nisso, né? Por amor ao seu nome. Porque o bom pastor, ele não perde ovelha. O pastor está ligado nas ovelhas. Quando perde uma ovelha, ele percebe logo, ele vai lá, cata e traz de volta para o caminho. Então, se o pastor perde ovelha, ele não é um bom pastor. E o seu nome é manchado. Então, o salmista, né, Davi, pede, olha, guie-me no caminho certo por amor ao seu nome. Porque eu sou sua ovelha, você não pode me perder. Guie-me no caminho certo. Né? Para a sua reputação como bom pastor ser mantida, ser sustentada. Aí, né? O bom pastor faz isso, é a sua reputação em jogo. Né? Olha que oração interessante essa. Né? E aí, logo depois, a gente chega no... Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Obrigado. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte. E o que é isso do ponto de vista da ovelha? É um termo de pastoreio também, né? O vale de trevas e morte, o vale de sombra da morte, né? Você vai levar o seu rebanho de um lugar para outro. E às vezes o sol se põe no meio. Você não volta para casa, você vai passar muitos dias no deserto. E o sol se põe no meio e fica escuro. Então se torna um lugar horrível para se ficar, dependendo do lugar. E tem uns lugares, tem uns vales que foram construídos através dos milhares de anos, né? Esse deserto não é um deserto que não chove nunca, no deserto de Israel. Chove e às vezes chove muito, só que de uma vez só. Né? E cria aquelas trombas d'água e cria sulcos, né? E vales lá nesse deserto. E aí você está passando por um vale desse que não tem saída à esquerda nem à direita. Você entra, você vai sair do outro lado do vale. Imagina que você está no vale desse e escurece. E fica uma escuridão daquelas. E esses vales é um lugar perfeito para você ser emboscado, para ter um bandido, um ladrão de ovelhas aparecer ali. Né? Se aparecer um predador, não tem muito lugar para escapar ali nesses vales. Se chover, a água pode te arrastar. São lugares perigosos esses vales, e ainda mais à noite. São lugares aterrorizantes. Ainda que o risco real de cruzar esses vales não seja tão alto ainda, mas ele existe. Né? Ele existe, é um risco que existe. E então atravessar esses vales pode ser uma experiência aterrorizante. Né? Então, aqui o
pastor, né, o Davi aqui, que tem experiência com isso, ele sabe disso, quão aterrorizante pode ser essa experiência. Então ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale de trevas e morte, né, ele está referenciando esse terror que são esses vales. Né? Nesse vale só é possível ir para frente. E aí, nessa situação de terror, o que ele fala? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Obrigado. Então, tá vendo? Você está lá, e ainda que essa seja talvez a experiência mais aterrorizante que você pode ter, né, de percepção de medo, ele fala, não temerei perigo algum como ovelha. Por quê? Porque tua vara e teu cajado me protegem. Esse é o momento que o pastor, que costuma estar atrás do rebanho de ovelhas, né, guiando com a voz, ele vai para o meio do rebanho, fica pertinho das ovelhas, com o seu cajado, com sua vara, e as ovelhas se sentem seguras por estar ali pertinho do pastor para guiar o rebanho pelo vale de sombras e morte, de trevas e morte ali. Né? Então, do ponto de vista da ovelha, olha só que é a experiência desse salmo. Esse salmo aqui ele também tem uma construção de quiasma, né? E esse aqui é o centro. Ainda que eu passe por um vale de trevas, sombras e morte, nada temerei, né? Porque sua vara e seu cajado me trazem conforto, né? Me protege, me traz conforto. E ele fala da vara e do cajado. Olha só, a vara do faraó trazia conforto? Não, né? A vara do faraó trazia o quê? Medo. Mas a vara do pastor, para as ovelhas, o que traz? Traz segurança. Traz segurança. Porque o pastor, ele usa a vara para defender as ovelhas. Pode vir uma cobra, ele usa a vara, ótimo instrumento para afastar a cobra, atacar um animal, um predador, né, que venha, né? E o cajado, a vara e o cajado não é a mesma coisa. O cajado ele usa para se apoiar, para escalar, para ajudar uma ovelha que está com a perna presa, né? O cajado ele é meio curvo na ponta, né, de cima, ele pode um instrumento para você ajudar a conduzir as ovelhas, e a vara é um instrumento ali de defender, né, as ovelhas, como se fosse uma massa, né, uma arma, uma massa, né, de guerra, só que bem rústico, né, de pastor. Então, essa é a imagem aqui. E esse é o ponto alto do Salmo. Depois disso, o Salmo dá uma guinada, né? O que tem aí depois disso? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Muito bem. Então, ele está falando aqui do ponto de vista da ovelha, chega no ponto máximo, né, de terror, chega o centro do quiasma aqui, e aí ele dá uma guinada, né, e ele faz alusão aqui a armarei minha mesa diante dos inimigos, né, se pode remeter aí aos patriarcas. A maior parte dos estudiosos consideram que aqui ele já está falando do coração dele, né, diante de Deus, não mais a linguagem do pastoreio, que vai até a metade do Salmo. Né? Agora ele está espelhando, né, a primeira metade, mais na linguagem da relação dele com Deus. Né? Então, a bondade e a fidelidade dele, né, em relação à proteção do cajado, né, do pastor, como ele se sente seguro. Né? E o Salmo, então, faz essa virada. Ou seja, o deserto é onde você aprende a confiar e a ouvir, né? Como ovelha. É um povo que precisa ouvir a voz do bom pastor. Né? No meio da escuridão, tudo é preocupante, né? Tudo é assustador, mas Deus diz para não temer, para confiar que Ele proverá. Obviamente, a gente não está falando de um deserto literal aqui. O salmista aqui estava usando essas imagens do deserto para falar da vida, né? Falar da relação com o bom pastor, da relação com Deus. E todos nós passamos por desertos em nossa vida. Eu tenho certeza que alguns de nós nesse momento está num deserto, passando por um deserto nesse momento, e talvez você esteja passando até por um vale de trevas e morte. Nesse momento, você está aterrorizado com alguma coisa.
eu não sei se nós vemos esse deserto como Deus vê, como está aqui no Salmo 23, né? Independente da forma que você vê, o deserto, ele existe. Deus pode usar o deserto para nos modelar, né, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. O deserto é usado por Deus para nos modelar. E ele é uma realidade, né? A gente pode querer, pode não querer, mas a gente vai ter deserto em nossa vida, vai ter vales de trevas e morte em nossa vida, vai ter. A questão é quando. E o tamanho do deserto, né, que a gente vai passar. O deserto vai ser usado por Deus para se modelar. E essa linguagem aqui é a linguagem do deserto. Quando a gente entende do que a gente está falando, a gente lê a Bíblia com outros ouvidos. Ouve melhor. Deus quer que o seu povo seja um povo que ouve, mais do que o povo que vê. Porque o que você vê, às vezes, engana. Né? Você está no vale de trevas e morte, você vê o quê? Trevas e morte. Mas se você ouve a voz do pastor, você pode manter a paz, pode reagir de forma diferente. Então, Deus quer que o povo dele seja um povo que ouve, mais do que um povo que confia nos olhos, um povo que confia nos ouvidos. Né? Os olhos dão uma enganada boa. Uma observação aqui, antes de fechar, quase todo o rebanho no Oriente Médio, ele tem ovelha e tem cabra. Né? Um produz lã e a cabra produz o quê? Leite. Né? Leite, queijo de cabra, leite de cabra. A ovelha come os tufos de grama e as cabras e os bodes comem todo o resto, menos os tufos de grama. Então, eles são complementares. Um come o tufo, o outro come todas as outras coisas, menos o tufo. Então, quando Jesus usa, né, nas parábolas a ideia de ovelhas e cabras, né, Ezequiel 34 usa também, separe as ovelhas, né, os bodes, as ovelhas, ele está usando imagens que são muito comuns para eles. Ele fala sobre separar as ovelhas né, dos bodes, das cabras. É uma situação muito comum. Você sempre no rebanho, eu não sei sempre, mas era comum você ter no rebanho os dois, no mesmo rebanho, as ovelhas e as cabras. Né? Então, você tem um grupo juntinho de ovelhas na frente, sendo guiado pelo pastor que vem atrás, né, com a voz. E aí, um pouco mais atrás, tem as cabras. E as cabras estão espalhadas. O pastor nem perde tempo tentando guiar as cabras com a voz dele, porque as cabras não ouvem a voz dele. Mas elas estão no mesmo rebanho e elas acabam vindo, elas acabam seguindo o pastor de um jeito ou de outro, do jeito delas. Então, o pastor guia as ovelhas por aqui, pelo caminho lá, as ovelhas vão seguindo bonitinho, e as cabras sobem pelas pedras, elas dão um jeito, elas acham que tem um caminho melhor, e elas são mais ágeis que as ovelhas, elas se acham mais espertas, elas vão dar o jeito delas. E elas vão acabar chegando no mesmo aprisco. Elas vão chegar no mesmo lugar, é o mesmo rebanho, mesmo lugar. Mas elas não ouvem a voz do pastor do mesmo jeito. Né? E dá para você pensar nisso, né? Jesus faz algumas imagens, dá para você pensar nisso. Que tipo de pessoa você é nesse rebanho? Né? Você é uma ovelha ou você é uma cabra? Né? A ovelha que segue a voz do pastor ou a cabra que acha um jeito, embora seja do mesmo rebanho, e termina indo no mesmo lugar? Né? E Jesus fala, não separa, não. A cabra tem sua função, a ovelha tem sua função. Eu não vou nem fazer um julgamento aqui, vou deixar você pensar sobre isso. E a gente vai encerrar aqui nesse momento, né? Falando de cabras e ovelhas e pastores. Bom, nossa primeira imagem do deserto. Vamos ter outras imagens do deserto. Vamos falar das plantas do deserto, né? Das árvores que a gente encontra no deserto. Também tem muitas imagens nas escrituras sobre isso. A gente lê a nossa Bíblia com outra vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vejo você no próximo papo. Se quiser ficar um pouquinho mais, vai ter uma discussãozinha. Fique à vontade, você é bem-vindo, sempre de qualquer jeito. Só não lhe ofereço um café, porque não fica tão bom assim por meio do podcast. Até! E aí, senhores, imagens do deserto, ilustrações do deserto. Né? Essa é a ilustração do dia a dia deles. Se fosse hoje, a gente ia falar de pão de queijo, né? Do Brasil aqui, de outras coisas. Aqui de pardal, de rolinha.
de praia, né, de onda, de rio, de pescaria. Pescaria a gente fala aqui, eles falam lá também, né? Jesus fala de pescaria, mas essa turma aqui não fala muito de pescaria porque o negócio deles não era esse não, era deserto mesmo, né? E aí, e esse pasto aqui? É o que você estava imaginando? Não. Assim, tipo, a gente sempre. Eu também acho que foi um momento, né, do que Davi estava falando ali com Deus e tal, né, mostrando a fé dele, mas a gente acha que é um trem completamente diferente, né? Que, que ele está narrando uma coisa assim, não a história de uma ovelha, né? De como vive a ovelha, como é que ela faz o processo dela, né? E quando a gente vê assim que é cada detalhe que a gente não tem nem noção, né? Não entende porque também acho que o nosso lado aqui é mais textual e eles são mais visual, né? Excelente. Eles trabalham bem mais por imagens, né, do que nós. Então, esse salmo, ele traz isso, né? Ele traz essas imagens da vida de pastor, que Davi conhecia bem. Então, quando a gente compara as coisas com o que a gente vive, as metáforas deles eram metáforas de pastor, metáforas do deserto. Era o que eles conheciam, a relação das ovelhas. E eles se relacionavam com as ovelhas, né? O pastor acaba criando uma relação. Igual o povo gosta de cachorro, né? Os caras gostam das ovelhas deles. Né? Eles conhecem cada ovelha, as particularidades de cada ovelha, né? As mais distraídas, as mais ligadas. Então, ele consegue se colocar no lugar das ovelhas aqui. Ele percebe quando a ovelha está assustada, quando está nervosa, quando está com fome, quando não está. O Evangelho fala, né, que o pastor conhece bem as suas ovelhas. Uhum. E que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Né? Uhum. Então, quando eles falam isso, eu nunca tinha imaginado que era porque eu achava bonita a imagem, né? As ovelhas conhecem a voz do pastor, eles têm uma amizade tão boa, né? Igual o dono, o cachorro conhece a voz do dono. Uhum. Mas não tinha imaginado que a voz era como como o pastor guiava as ovelhas, né? Tipo, eles se relacionam pela voz o tempo todo, né? O instrumento de trabalho, a comunicação, a fibra ótica deles, é a voz. Tudo é a voz. Algum outro pensamento? Eu quando vi isso aqui, parece que o Salmo 23 ganhou outra vida, viu? Com certeza. Eu confesso que eu sempre achei o Salmo 23 muito bonito. Para mim também. Mas eu não... Tipo, quando eu vou ler o Salmo 23, eu não fico tão animado. Porque parece que eu já li tantas vezes. Beleza, isso aqui eu já li 100 vezes. Mais ou menos uma, eu não vou aprender nada de novo. Eu sei que posso aprender nada de novo, é meu orgulho falando, né? Uhum. Aqui. Ô, cabra. É a cabra falando aqui, no meu lugar. Mas quando ganha perspectiva do que não é? Do ponto de vista da ovelha, do pastor, quantas cores tem dentro desse salmo que eu não imaginava que tinha. Essa questão da voz é muito, para mim é muito significativa, assim, né? Amém. Como você consegue fazer algo pela voz, né? Ao invés de usar a força, usar talvez a raiva, a energia e tudo mais, né? E Deus é assim, né? É muito difícil para mim imitar essa característica de Deus, né? De fazer as coisas pelo amor. Né? O David, tem uma história nos anos 30, não é? Lá na Palestina, né? Tinha lá, entre guerras, né? Uma hora lá que ele teve uma rebelião, né, na Palestina, aquilo foi ocupado pelos ingleses ou franceses, não lembro direito agora, mas aí eles deram uma sequestrada nos rebanhos da galera, e aí eles podiam resgatar os rebanhos, mas pagando uma taxa, né, tipo, prenderem, sequestraram os rebanhos. E aí os pastores poderiam ir lá pagar uma taxa lá qualquer e, sei lá, um castigo lá, né, e aí resgatar as ovelhas que eles tinham. E aí tinha um caso lá conta a história de um menino, um adolescente, né? Tinha lá suas 11 ovelhas, 9 ou 11 ovelhas, que era tudo que ele tinha, né? Aquilo.
E, de alguma forma, ele conseguiu levantar o valor, não devia ser tanto assim, o suficiente para resgatar essas ovelhas. Ele levou lá o documento lá do rebanho que ele tinha lá para os guardas, né, os soldados lá, e aí os soldados falaram, tá bom, então escolhe aí suas 9 ovelhas e leva. Aí o menino falou, não, eu quero as minhas ovelhas. Aí os caras riram, né? Então os caras riram, porque como seus ovelhas? Olha, você tem milhares de ovelhas aqui, né? Ahá. Mas o menino não se deixou, ele falou, não. E aí ele foi lá passeando, chamando as ovelhas, e as 9 ovelhas dele vieram. E ele levou as ovelhas dele. Foi chamando, pronto. E isso é compatível com as histórias que eles dizem que quando eles vão até um lagozinho, né, um poço, onde tem as palmeiras, tem esses lugares, né, eventualmente se encontram alguns rebanhos se encontram ali, né, os pastores e suas ovelhas se encontram ali, e as ovelhas se misturam. Os caras não estão nem aí para isso. Pode misturar à vontade. Que na hora que o pastor chamar, as deles vão seguir e as outras vão ficar onde estão. Só quando os pastores de cada uma chamar que as ovelhas vão se mexer. Então elas se misturam, mas não se confundem umas com as outras, né? O que é uma situação bem comum, né? Naquela região. Afinal de contas, os rebanhos se reúnem nos lugares onde tem água. Mas tudo bem, ninguém precisa se abalar por causa disso. Ninguém vai se confundir, ninguém vai levar a ovelha que não é sua, porque, a não ser que carregue, né? Porque a ovelha não vai vir. Quando o pastor chamar, ela não vai vir. Só vai vir as daquele pastor. Muito bom. O que me impressiona também é que não é pela força nem pela abundância, né? Justamente pela dependência. Sempre a gente imagina águas tranquilas, a gente pensa em muitas águas, ou então pastos verdejantes, nesse salmo, né? E não, é simplesmente o suficiente mesmo. Deus, ele não traz toda a narrativa de várias bênçãos, em chuva de bênçãos, que geralmente eu escuto em vários meios, né, de que não, Deus ele vai te dar vitória ou qualquer coisa do tipo. Ele vai te dar vitória, mas não é desse tipo de vitória que você está imaginando. Sim. É algo super simples, é algo do tipo, pô, eu vou conseguir uma poça d'água, meio lamacenta, vai ser o suficiente para matar a sede. E vou dar o próximo passo. É isso. Fala terra prometida. Só fazendo um comentário, Daniel. É. Que eu olhava esse salmo e pensava no céu. Sinceramente. Olhava assim, verde, pasto, né, tranquilidade. Eu pensava, caramba, é Davi, né, vislumbrando o relacionamento com Deus como o céu. Aí você traz isso, é bem impactante. Talvez você deva pensar melhor como é o céu, né? Claro que quero deixar claro que não tenho uma opinião sobre isso, viu? Estou dizendo que o céu é água morna e tufo de grama não, tá? Mas é algo para a gente pensar também, né? Nas imagens que se constroem. Concordo com o Vinícius demais. E com você também, David. Eu também pensava nisso, no céu, sem brincadeira. Windows XP, Terra dos Teletubbies e Bichinhos da Cinderela. Era o que eu imaginava quando pensava nesses pastos verdejantes. E quando a gente vê a realidade do que era mesmo, né? E do que é a Terra Prometida, do que é a promessa de Deus, o Shalom, a gente traz muita sobriedade para nós, né? Esse mundo tem muito mais de deserto do que de Egito, né? Na verdade, em termos de abundância. Uhum. Hoje a gente vive numa época ridiculamente abundante. A gente vive na era da abundância material, não é? Ao mesmo tempo, nunca na história da humanidade houve tantos problemas emocionais. Não é? E a gente está dentro disso, né? Nós temos nossas questões também. Então, por um lado, o Egito nos cerca. Por outro lado, nós temos nossos desertos.
E eles, para alguns de nós, nunca foram tão secos, tão presentes, né? O vale de trevas e morte nunca foi tão vivo, aterrorizante para muitos de nós. E o chamado de Deus é para esse deserto. É uma narrativa que se aplica absurdamente para nós. A gente tenta ensinar o deserto, né, emocionalmente, para as pessoas, essa narrativa. As pessoas fazem, elas não percebem, mas a gente faz isso. Se você pensa sobre meditação, plena atenção, mindfulness, não é? É o que ele te faz? Você para, você concentra, se centra nos pensamentos. A gente falou disso um pouquinho nos papos atrás. E aquilo te dá uma energia emocional, te dá um tufo de grama. Né? E uma poça de água quente, para você se alimentar e caminhar um pouco mais no seu dia. O que a gente está tentando fazer na força bruta, né? Simular o shalom, né? Simular a narrativa de Deus, só que para quem não tem Deus, para quem não coloca Deus nesse exercício, até ajuda, né? Até realmente dá um tufo de grama e uma pocinha de água morna para você ir melhor no seu dia. Mas é uma sombra da narrativa, né? do nosso deserto emocional que todos nós passamos. E esse amor que Davi enxergou no Salmo 23, né? Que Deus arma o banquete na frente dos inimigos, né? E ele se sente seguro ali. No meio do deserto, ele arma o banquete. Ali. É a segurança de Davi num ambiente que, de forma alguma, poderia trazer segurança. O deserto é assim. Né? Um ambiente hostil, extremamente extremamente inóspito, extremamente agressivo, duro. E é ali que o povo ia ser treinado a confiar na história. É chamado para o Shalom, e aí não entende nada quando chega o deserto. Fala, amigo, o deserto faz parte do Shalom. Costumo dizer que a glória da vida cristã não é a abundância, essa vitória financeira e tal. A glória da vida cristã é aprender a passar pelo deserto com graça e com esperança, né? E com certa alegria até. Não, eu só ia perguntar isso mesmo, se você acha que a condição... Você já respondeu, né? Condição primordial, né? Porque Davi fala, né? Da questão do deserto, e depois ele chega, né, no banquete. Então, como se fosse uma condição de participar do banquete também provar do deserto. David, não é uma condição. Que Deus dá banquetes porque dá. E também Deus dá deserto porque Deus dá. Os desertos existem porque existem. Entende? Um não é condição do outro. Os dois existem. Os banquetes são incríveis. A história é boa e a gente deve curtir, brincar, nos divertir, comer, beber, nos alegrar. Porque amanhã morreremos, não é isso? E os desertos estão aí. E a gente precisa passar pelo vale de sombra da morte e sair do outro lado. Ficar com medo, aprender a superar, confiar, né? Viver. E o banquete ele nos sustenta na caminhada no deserto. Se você tem... A gente está desfrutando do banquete, a gente tem força para caminhar no deserto. Exato. E o banquete e o deserto não são incompatíveis. A gente acha que o deserto é só sofrimento. Abraão fez os banquetes dele, ele morava no deserto, amigo. Quando ele montou a mesa, né? Quando ele serviu os anjos, e fez aqueles pães todos, fez aquele banquete, ele estava no deserto. Deserto e banquete não são mutuamente excludentes. E às vezes então, o banquete são 2 tufos de grama ao invés de um só. Às vezes o banquete, e é verdade, às vezes o banquete é a água só morna e não é barrenta. Não é? Mas às vezes o banquete é água gelada, com um tufo de gelo e um ótimo vinho também. Então, quando você pega esse negócio, mas vocês estão aí comemorando, celebrando, e as crianças na Síria? Falei, amigo, essa não é uma forma cristã de pensar. Tá? A gente sofre pelos que sofrem,
Mas se é hora de celebrar, é hora de celebrar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem tanta gente morrendo, então você não pode celebrar. Não, a gente criou tabus, um monte de coisa que nunca foi tabu. A sexualidade nunca foi tabu, mas hoje é. A morte nunca foi tabu. Crianças morrendo nunca foi tabu. Isso é a realidade da vida. Pessoas morrendo, gente morrendo com 20 anos, 30 anos, isso é a realidade da humanidade. 99,9% da história da humanidade, essa é a regra, não é a exceção. Mas para nós, hoje, essas coisas se tornam muito agressivas, se tornam inaceitáveis. E não estou falando, tem nada a ver com a pandemia, isso que eu estou falando, por favor, né? Não confundir de negacionismo, nada disso. Estou dizendo que naquela realidade isso não era tabu, essas coisas. Isso era a vida era isso. As pessoas morriam, viviam, nasciam, casavam e eram dadas em casamento, né, como se chamava, e cada uma dessas coisas fazia parte. Então, você ter luto e ter festa, as duas coisas conviviam. Muito claro que não era no mesmo dia, né? Morria o patriarca ou alguém da família, e você vai ter um banquete. Claro que não. Mas passou o período de luto, aquela semana ou aquele mês, já era. E se não fosse na sua família, tudo bem, você podia fazer o seu banquete, né? Não fosse no seu clã. Porque convivia-se. Se fosse esperar não haver sofrimento para ter banquete, não ia ter nunca. Todas as festas iam estar proibidas para todo sempre. Não é? Então, há que se festejar e há que se entristecer. E o deserto ensinava isso para eles. Conviver com todas as coisas e confiar na história. Muito bem. Tá bom? Bom para pensar, né? Muito bom. Boa comida. Boa comida. Então, senhores, muito obrigado pela participação de todos aqui. Tivemos um ótimo debate. A participação sempre pertinente de Patrícia do Bock, com sua voz suave e melodiosa. Continuaremos, então, no nosso próximo papo com mais ilustrações do deserto, mais algumas. Vamos trazer vida, né, para a nossa leitura. Então, meu nome é Daniel Gesine. Quiser mandar algum e-mail, danielgesine@gmail.com. Prometo ler e responder enquanto for possível, né? Um grande abraço, até a próxima.